Nadab e Abiú, filho de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Graças a Deus pela palavra do Senhor. E amados, o que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite é a respeito de fogo estranho, a qual muitas vezes trazemos ao altar do Senhor, trazemos a presença de Deus. Eu quero que você entenda, amados, que o que estava acontecendo aqui era algo que traria para o povo alegria, né? A preparação que estava acontecendo ali no momento era algo que iria trazer para o povo prazer, alegria, a presença de Deus, a graça de Deus sobre aquele lugar. O povo estava preparado para isso, o povo estava na expectativa disso, de ver a glória de Deus acontecendo ali naquele lugar onde eles estavam. Se você observar aí o capítulo 9, versículo de número 4, o finalzinho do versículo, a palavra do Senhor vem dizendo assim, ó: porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Era ali uma promessa, era algo que Deus tinha falado que iria fazer. Eu vou aparecer no meio do povo, todos os olhos vão contemplar a minha glória. A preparação para aquele momento era esse. No versículo 6 do capítulo 9 ainda diz assim, ó: disse Moisés: estas coisas que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. O que estava prestes a acontecer ali era isso, a glória de Deus, né, se manifestar ali naquele lugar. E aí então, amados, nós vemos aqui um acontecimento trágico, porque a felicidade daquele povo, a alegria daquele povo, a expectativa daquele povo acabou se tornando em algo assustador. Eles estavam esperando algo de Deus e de repente contemplaram outra coisa que trouxe terror para o meio do povo, porque dois indivíduos, duas pessoas apresentaram-se diante de Deus com algo a qual Deus não tinha ordenado. O que eu quero levar você a pensar, o que eu quero levar você a refletir sobre esta palavra: o que você tem apresentado a Deus, o que você tem trazido à presença de Deus. Olha, quando nós nos reunimos a este lugar, a intenção é o que? É contemplarmos aqui a glória de Deus, é ver o agir de Deus, a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus descer
sobre este lugar, nós sermos cheios do poder de Deus, sairmos daqui pessoas diferentes, sairmos daqui renovados, sentindo algo diferente na nossa vida. Essa é a expectativa de quando nós nos reunimos aqui. É você ouvir Deus falar. Você não vem aqui simplesmente para assistir, mas você vem aqui para receber algo de Deus na tua vida. E assim estava o povo, cada um deles tinham preparado ali as suas ofertas, o seu sacrifício, cada um deles estavam ali com as suas ofertas de manjares pronto para oferecer a Deus, para contemplar a presença de Deus. E aí então chega ali os dois filhos de Arão, os dois sacerdotes, né, e oferecem ali então algo estranho aos olhos de Deus. Olha, Deus já começou a confirmar essa mensagem desde a palavra de abertura. Você é sacerdócio real de Deus. Você é povo escolhido, propriedade peculiar do Senhor. Você é alguém que Deus escolheu para adorar o nome dEle. Você é alguém que Deus escolheu para se manifestar a glória dEle sobre esta terra. E é através da tua vida que Deus faz isso. É por meio de você que Deus se revela às pessoas aí fora. E aí então, de repente, aqueles dois homens chegam ali diante de Deus com algo que não agradou o coração do Senhor. A glória de Deus, amados, ela estava ali para ser visível. Agora olha que interessante. A glória de Deus, ela só acontece quando há verdadeira adoração. A glória de Deus, ela só se manifesta na tua vida quando há uma verdadeira adoração da tua parte. Agora olha para você e faz aí uma análise. Que adoração você está oferecendo a Deus? É uma adoração pura? É uma adoração verdadeira? Ou você tem trazido algo estranho diante do Senhor? E interessante que não existe adoração verdadeira sem você abrir mão de alguma coisa. Não existe adoração que agrade o coração de Deus se você não abrir mão de alguma coisa na tua vida. E quando eu trago para a presença de Deus algo que eu não quero abrir mão, eu estou trazendo algo estranho. Primeiro eu tenho que abrir mão, amados, de todo o meu eu. Não é a minha vontade, não é o meu entendimento, não é o meu conhecimento, não é a minha força, não é a minha capacidade que vai agradar o coração de Deus, mas é aquilo que vem do alto. É quando eu renuncio tudo aquilo que eu sou para que a glória de Deus esteja sobre mim. Olha, para eles oferecerem aqui um holocausto ao Senhor, para agradar a Deus, para que a glória de Deus se manifestasse ali, eles tiveram que abrir mão de alguns valores, de alguns animais, para oferecer em holocausto ao Senhor. Agora as pessoas às vezes querem dar uma adoração a Deus, mas não querem abrir mão de si mesmo, não querem abrir mão das suas vontades, não querem abrir mão dos seus desejos. A glória de Deus, ela acontece quando você se torna um verdadeiro adorador. Tudo aquilo que o homem oferece de si mesmo para Deus se torna fogo estranho na presença dele. Tudo aquilo que você procurar fazer do teu jeito, tudo aquilo que você procurar fazer do jeito que você acha que deve ser, se torna fogo estranho diante de Deus. O que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor, não a nossa. Entenda isso. O que vai trazer a glória de Deus, a presença de Deus na tua vida, é a vontade do Senhor. Deus, ele havia dito ali para as
pessoas, para os sacerdotes, antes de tudo isso daqui, houve um preparo, né? E Deus havia dito ali para os sacerdotes o seguinte: olha, vocês vão ficar 7 dias na porta do templo, observando as prescrições. Essa era a ordem de Deus. Vocês vão ficar 7 dias observando as regras, observando aí as normas que tem que ser feito, para que tudo seja perfeito como eu quero. Olha o capítulo 8, versículo de número 35, capítulo 8, versículo 35. Deus fala assim, ó: ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite por 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Amados, eles, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles já estavam ali avisados do risco que eles correriam, se não fizesse segundo a vontade de Deus. Deus já havia avisado eles: olha, vocês vão ficar 7 dias observando as minhas prescrições, as minhas regras, para que tudo seja feito como eu quero. A santidade de Deus é algo que consome a nossa vontade humana. Para você agradar a Deus, a Bíblia diz que você tem que estar em santidade. Olha, sem santidade ninguém verá ao Senhor, diz a palavra de Deus. O povo aqui estava na expectativa de ver o quê? A presença de Deus, a glória de Deus, mas era necessário a santidade. E sem a santidade ninguém verá a glória de Deus. Então não é eu chegar aqui do jeito que eu imagino que seja, eu vir aqui à frente, eu cantar, eu vir aqui à frente, eu pregar, eu vir aqui à frente e apresentar algo a Deus, sem haver santidade na minha vida. Eu estou trazendo algo estranho aos olhos do Senhor. Quantos deixamos aí o fervor da santidade se apagar? Quantas pessoas hoje têm, infelizmente, feito isso, deixado o fervor da santidade na vida deles se apagarem, amados, e depois trazem aí algo estranho perante ao Senhor. Quantas pessoas já não conseguem mais orar? Quantas pessoas já não têm mais prazer nas coisas de Deus? Quantas pessoas já não têm mais prazer em vir para a casa do Senhor? É aquilo que eu sempre falo para vocês: quando nós viemos para a igreja, qualquer culto que seja, você tem que vir como se fosse o primeiro culto da tua vida. Porque quando eu entrei na igreja pela primeira vez, na igreja evangélica pela primeira vez, irmãos, era tudo novidade. Era tudo diferente. Ali a hora que começou os louvores, a hora que começou o culto, aquilo foi impactando assim dentro de mim, aquilo foi me enchendo, e de repente a hora que eu me vi, eu estava em lágrimas, e a minha mente me condenando: homem não chora, o que eu estou fazendo? Eu preciso sair daqui. E aí não tinha como eu sair, porque Deus havia me tomado. Então quando eu venho para o culto, quando eu venho para a igreja, eu venho com essa expectativa, porque eu saí diferente do culto aquele dia. E é assim que você tem que se apresentar diante de Deus, é assim que você tem que vir para a casa do Senhor, com a expectativa de sair daqui diferente, de ver a glória de Deus, de sentir Deus na tua vida, de sentir a mão de Deus tocar em você. Ah, mas eu venho para a igreja e nada acontece. Não depende do culto, depende de você. Não depende do pastor, não depende da equipe do louvor, depende exclusivamente de você.
você sentir a presença de Deus. É a tua oferta, é o teu sacrifício que vai agradar a Deus. Não é o sacrifício do teu irmão, não é a oferta do teu irmão que vai agradar a Deus para que você sinta a presença dele. É o teu sacrifício. Estranho no hebraico significa zará, a qual é igual trazer de fora. Muitas vezes nós não, vamos colocar uma regra aqui, né? Mas muitas vezes as pessoas trazem algo de fora para dentro da igreja, ou querem trazer algo de fora, costumes de fora para dentro da igreja, e isso se torna fogo estranho diante de Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que seja feito, porque tudo aquilo que eu trago de fora, irmãos, não agrada ao coração de Deus. Veja bem, se eu sou uma pessoa que eu conto mentiras, ou seja, às vezes eu quero aparentar, algo que eu não sou, isso é mentira. Às vezes lá fora eu vivo uma vida toda desregrada, e aí de repente eu chego aqui dentro da igreja e eu quero me aparentar como um super crente. Lá fora eu vivo uma vida completamente deturpada da palavra de Deus, fora da palavra de Deus. E aí de repente eu chego aqui na igreja, eu quero dar uma de santinho. Eu estou mentindo, eu estou apresentando a Deus algo estranho, eu estou apresentando a Deus algo que eu não sou. Eu estou aí usando a minha própria vida para mentir e enganar a mim mesmo. Ou às vezes nós inventamos muitas desculpas para não servir a Deus, para não agradar o coração de Deus, para não fazer a vontade de Deus. E isso também se torna fogo estranho. Eu inventar desculpa, Deus não se agrada disso daí. O que Deus quer é que você seja verdadeiro. Um outro ponto também que nós devemos observar, que se torna fogo estranho diante de Deus, é a falta de compromisso com as coisas do Senhor. Quando nós não temos compromisso com as coisas de Deus, nós inventamos desculpas, e aí então queremos fazer do nosso próprio jeito. É porque eu não tenho compromisso ali com as coisas de Deus. Talvez foi o erro de Nadab e Abiú. Eles acharam que podia apresentar ali um fogo estranho para Deus. Eles acharam que eles podiam acender aquele incensário ali com qualquer fogo e trazer a presença de Deus. Talvez eles pensaram assim: qualquer fogo serve. Talvez as pessoas pensam dessa maneira também. Tá bom demais, desse jeito tá bom. A equipe do louvor, irmãos, muitas vezes vem para o ensaio, e aí só dá aquela pincelada assim no louvor. Tá bom, na hora Deus usa, na hora Deus capacita, na hora Deus faz acontecer. Tá bom, coisa nenhuma, chega na hora, você vai apresentar fogo estranho diante do Senhor, porque Deus quer santidade. Às vezes nós até oramos: Senhor, manifesta a tua glória, a tua presença aqui neste lugar, mas nós estamos apresentando a Deus fogo estranho, algo estranho, porque não temos um compromisso com o Senhor. Os obreiros talvez não levam a sério o ministério, professores da escola bíblica dominical, às vezes não se dedicam aí a ensinar as crianças, a estudar a Bíblia, para ensinar as crianças. Tudo isso se torna fogo estranho diante de Deus, não agrada o coração de Deus, amados. O que Deus quer é comprometimento, dedicação. Se você faz parte do louvor, dedique-se ao louvor.
Se você faz parte do diaconato da igreja, dedique-se a esse ministério. Se você é professora, professor, dedique-se a este ministério. Ofereça algo para Deus que agrade o coração de Deus. Talvez você não tenha cargo nenhum na igreja, você é simplesmente um membro ativo. É necessário que você dê um bom testemunho de crente. É necessário que você seja um testemunho de Cristo aí fora. Mas nós não podemos apresentar a Deus, amados, algo estranho. O comprometimento é importante na obra de Deus. Isso agrada o coração do Senhor, quando você se compromete com as coisas de Deus. Agora, o comportamento de Nadab e Abiú não foi ali um simples descuido. O fato deles apresentar a Deus ali aquele fogo estranho, não foi ali simplesmente um descuido deles, mas foi algo, amados, que mostrou desconsideração para com as coisas de Deus. Foi algo que mostrou para Deus ali que eles não tinham consideração com aquilo que Deus havia ordenado, com aquilo que Deus havia predito para eles. Tem que ser da minha maneira. Observe as prescrições. Por 7 dias fique observando. Interessante, né, amados, que no momento ali, imagine só o povo, como o povo ficou esperando ali, quando, eu imagino assim, quando aqueles 2 homens entraram ali na tenda da congregação, para oferecer a Deus o sacrifício, o holocausto, eles ficaram na expectativa. Olha, Deus vai manifestar a glória dele. E de repente dá um estralo lá e cai um raio do céu ali e mata aqueles 2 homens. Aí o povo poderia ter pensado: mas peraí, ficaram 7 dias estudando, se preparando, e aí acontece isso. Porque apresentaram algo que não agradou o coração de Deus. Trouxeram à presença de Deus algo que não agradou o Senhor. Era ali um acontecimento muito sério que estava para acontecer. Olha, só para você ter uma ideia, irmãos, só para você ter uma ideia do que aconteceu ali no momento e o que seria para nós hoje, né? Imagine só você na ceia do Senhor, no dia da ceia do Senhor, o pastor pegar aí um turíbulo e chegar em cima assim da mesa do Senhor ali, do pão, do cálice, com aquele turíbulo, e começar a balançar aquele negócio assim, defumando, aquela mesa. O que vocês iriam achar? Quero dizer para você que essa prática aí é uma prática da Umbanda. A defumação, o turíbulo é usado na Umbanda, um terreiro de Umbanda. E o que você acharia do pastor fazer isso daí sobre a mesa da ceia? Ficaria estranho, né? Pessoas que não tenham conhecimento nenhum até achariam interessante. Nossa, interessante o que o pastor está fazendo. Mas a pessoa que tem o conhecimento, creio eu que se fosse eu, levantaria dali na hora e iria embora. Porque o pastor estava trazendo práticas da Umbanda para dentro da igreja, era algo estranho. Foi esse sentimento que Deus teve quando Nadab e Abiú chegou ali com aquele
fogo estranho na presença do Senhor. Foi isso que Deus sentiu. Causou nojo, repúdio ao coração de Deus. Deus imediatamente, amados, não aceitou aquilo. Ele respondeu com fogo do céu, matou aqueles 2 homens. Então vejam o risco que as pessoas correm quando elas trazem algo estranho diante de Deus. E o interessante é que as túnicas de Nadab e Abiú não se queimou. Porque Moisés diz assim para os primos de Nadab e Abiú, versículo de número 4: Então Moisés chamou a Misael e a Elzefã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vosso irmão de diante do santuário para fora do arraial. Verso 5: Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Então não foi assim um fogo, eles ficaram ali incendiados, queimando, não foi algo assim, mas foi tipo um raio que caiu do céu ali e matou aqueles 2 homens. Não. E ali então Moisés mandou tirá-los para fora da cidade. Ao invés, interessante aqui, amados, que ao invés de ser ali um fogo de bênção, que produziria ali júbilo, alegria, no meio daquele povo, foi um fogo de juízo que trouxe silêncio. Então, quando eu apresento a Deus algo estranho, ao invés de ter ali aquela glória de júbilo, acaba se tornando ali, amados, em um juízo de silêncio na nossa vida, porque trazemos algo estranho aos olhos do Senhor. Somente Moisés quebrou aquele silêncio ali. Interessante que Arão, ele entrou em desespero. Quando ele viu os 2 filhos dele mortos ali, ele entrou em desespero. E aí Moisés vem ali ao verso de número 3. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Você está entendendo o que acontece com você quando você chega diante de Deus? Se você vem com fogo estranho, cuidado, porque Deus quer santidade. Você só vai ver a santidade, a glória de Deus, quando você estiver em santidade com o Senhor. Deus disse assim, mostrarei a minha santidade. O que Deus estava querendo dizer ali, olha, eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. Lembra de Moisés quando viu aquela sarça ali pegando fogo? Ele falou: nossa, que maravilha é aquela, eu preciso de ir lá ver. E aí quando Moisés foi se aproximando daquela sarça que estava em chama ali, Deus falou para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo. Amados, na presença de Deus é santidade. Não é qualquer coisa, não é de qualquer jeito que você vai chegar à presença de Deus. Tem que haver santidade. E santidade significa separado. Ou seja, você tem que separar das coisas mundanas. Você tem que renunciar à tua carne para que você agrade ao Senhor. Quanto mais próximos de Deus nós somos, mais cuidados teremos com a santidade. Mais você se aproxima de Deus, mais cuidado você tem que ter com a santidade. Quando não agimos em santidade, trazemos desonra para Deus. Por isso que Deus matou aqueles 2, porque estavam desonrando. Você já parou para pensar se Deus não faz isso?
Eu vou mostrar aqui para você depois o que aconteceria. É ruim, né, alguém trazer coisa, ou melhor, é ruim alguém tratar as coisas de Deus com pouco caso. É muito ruim isso. Mas pior ainda é quando alguém leva outra pessoa a fazer isso. Quando alguém trata as coisas de Deus com pouco caso, isso é mal. Mas a pessoa influenciar outro a fazer isso é pior ainda. Por isso Deus matou aqueles 2 homens ali. Porque o ato deles, se Deus não faz isso, outros sacerdotes seriam influenciados também. Nós podemos trazer qualquer coisa diante de Deus. Nós podemos fazer qualquer coisa diante de Deus. Eu posso me apresentar de qualquer jeito diante de Deus. Não, tem regras. Tem regras para você chegar diante de Deus. Os filhos de Eli foram ali 2 sacerdotes também, amados, que foram reprovados por Deus. E por que eles foram reprovados? Eles tratavam as coisas de Deus com pouco caso. Alguém estava ali oferecendo um sacrifício, estava ali oferecendo uma oferta ao Senhor. Sabe o que aqueles 2 homens faziam? Chegavam, pegavam um garfo, diz a Bíblia, que era um garfo de 3 dentes, chegava ali, enfiava dentro da panela ali que as pessoas estavam oferecendo a Deus, que estava ali cozinhando, e eles catavam aquela carne e saíam comendo. Não tinham consideração, não tinham respeito para com as coisas de Deus. Foram reprovados diante do Senhor. E assim também é na nossa vida. Quando a pessoa não tem consideração para com as coisas de Deus, ela é reprovada. Para você hoje, irmãos, a palavra de Deus é: fazei morrer toda a vossa natureza terrena. Para você hoje, a palavra é: faça morrer toda a natureza terrena sua e apresente a Deus algo que agrade o coração do Senhor. Agora, por que Deus agiu dessa forma, irmãos? Olha só, o privilégio maior expõe a pessoas a disciplina mais severa. Então, quanto mais privilégio a pessoa tem na obra de Deus, mais será cobrado, mais será exigido. Quanto mais você se destaca diante de Deus, mais será cobrado de você, porque você tem que fazer com santidade. Aquilo que você faz vai influenciar outras pessoas, então você não pode fazer de qualquer jeito. A equipe do louvor não pode se apresentar a Deus de qualquer jeito, não pode cantar de qualquer jeito, não pode tocar de qualquer jeito, não pode dançar de qualquer jeito. Tem que haver santidade, dedicação, compromisso. Tem que haver isso. Outros motivos de fogo estranho que nós podemos observar aqui na palavra de Deus é que os filhos de Arão, provavelmente eles poderiam estar ali embriagados, bêbados, porque depois desse acontecido aqui, Deus fala para Moisés falar para Arão e os outros filhos de Arão tomar cuidado com a bebida. Olha aí o versículo 8 do capítulo 10. Falou também o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberás quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Provavelmente, amados, eles estavam ali embriagados. E uma pessoa embriagada, ela não mede o que ela faz, ela não pensa para fazer,
ela não olha para a responsabilidade que ela tem. E não pense você que você se embriagar, é só um golinho só, isso não vai fazer mal, é só uma cervejinha, isso não tem problema, é só uma dose de vinho só, isso não vai fazer mal nenhum. A tua vida espiritual faz mal. Para a tua apresentação diante de Deus, isso daí é fogo estranho aos olhos do Senhor. Você tem que procurar santidade na tua vida. Lembre-se, você é sacerdócio real. Essa palavra é para você. Deus advertiu ali Arão, sobre esses acontecimentos. Às vezes você fala assim, mas isso daí foi só para aquele tempo. Para nós hoje, nós vivemos o tempo da graça, a dispensação da graça não tem nada a ver. Eu quero ler alguns versículos com você, para você entender que hoje também, na dispensação da graça, Deus cobra isso de nós. Abra a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Lucas 10, versículo de número 12. Versículo 13, perdão, diz assim, ai de ti, carozinho, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependidos, assentados em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E Jesus ainda continua dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque, amados, apresentam algo estranho diante de Deus. Olha só o capítulo 12 de Lucas, versículo de número 48. Diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Há um juízo, há uma cobrança. Não é de qualquer maneira que você vai se apresentar a Deus. Olha Hebreus capítulo de número 6, o que a palavra do Senhor fala. Hebreus capítulo 6, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e porventura provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aqueles que já provaram, que já experimentaram o poder de Deus e caíram, é impossível se arrepender. E há juízo para eles, há juízo severo. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo 17, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem para nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E ainda Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 1,
Meus irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então Deus quer santidade, não é de qualquer jeito que você vai se apresentar a Deus, irmãos. Eu quero que você olhe para essa palavra nesta noite, entenda que é importante você entender isso, que você não pode ser de maneira alguma, que nós não sejamos, começar pelos instrumentistas, apenas instrumentista que toque lindas canções. Você, instrumentista, não seja um instrumentista que só toque lindas canções, mas que você possa tocar para Deus, de coração, de corpo e alma. Você que é ministro do louvor, você que ministra o louvor, que você não venha somente falar com a igreja, mas que você venha transmitir aquilo que Deus quer que seja dito, que você tenha esse compromisso para falar aquilo que Deus quer. Você que às vezes é back vocal, você não seja aí um back vocal só para fazer uso do microfone e dizer: mamãe, estou cantando na igreja. Mas que você seja alguém que faça para Deus, com santidade, de coração. Os diáconos e as diaconisas, que não sejam somente pessoas que ficam lá na porta observando o movimento, mas que você seja alguém que tenha dedicação ao ministério, que você seja aquela pessoa que receba bem as pessoas quando entrarem por essas portas, que você seja aquela pessoa que acompanhe elas até o lugar onde elas vão sentar, que você trate elas com alegria, para que elas possam se sentir bem e ter desejo de voltar, não simplesmente ficar olhando o movimento. Você que é membro, congregante, que você não seja aí uma pessoa que somente frequente uma igreja para dizer assim: olha, eu frequento a igreja tal, mas que você tenha compromisso de ser um testemunho de Cristo sobre a terra. E para mim, que estou aqui ocupando a posição de pastor, eu não venho a ser somente um pastor para ter título, mas que eu possa ser uma pessoa compromissada com a palavra de Deus, uma pessoa a qual eu vou buscar no texto aquilo que Deus está querendo dizer, para passar para você qual é a intenção de Deus, não a minha intenção, não o meu pensamento, não o meu conhecimento, mas sim a palavra de Deus. Só assim nós apresentaremos algo diante do Senhor que agrade o coração dele. Mas enquanto eu estiver fazendo de mim mesmo, para mim mesmo e a minha vontade, irmãos, eu estou apresentando a Deus fogo estranho, algo estranho. Não frequente igreja só para dizer eu frequento igreja tal, porque isso é fogo estranho diante de Deus. Frequente a igreja para você ser testemunha de Cristo aqui na terra. Foi para isso que Ele te chamou. Por onde você ir, você testemunhar o amor de Deus. Que a nossa oferta, irmãos, possa exalar o bom perfume de Cristo. Que o teu incenso não seja aceso com fogo estranho, mas que o teu incenso possa exalar o bom perfume de Cristo, que o teu coração possa exalar esse bom perfume, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida e tudo seja transformado, tudo seja diferente. Amados, olha, entenda uma coisa, aqui nesse texto, o que era para ser alegria, júbilo, se tornou pavor, tristeza, porque apresentaram diante de Deus algo estranho. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care?
still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing that out, Jesus. Oh, Jesus.